Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 5, 4 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto de 2024, primeiro dia da semana, e é uma bênção nós podermos iniciar a semana na casa do Senhor. Lição de número 5, casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Eu estive agora cedo falando com o pastor Juliano Fraga. Ele estava no aeroporto, saindo de Portugal, indo para Londres, ou ao contrário, saindo de Londres, indo para Portugal. Pastor Juliano é que vai dar, no mês de outubro, o grande simpósio sobre o arrebatamento da igreja, e é importante você se programar. Será no segundo domingo do mês, na parte da tarde, e segunda-feira. Então se organize aí para você participar desse simpósio sobre o arrebatamento da igreja. E estava conversando com ele, e a hora que eu vi a lição de hoje, eu lembrei do livro do pastor Juliano. O pastor Juliano tem um livro chamado O Descalçado, é o nome do livro, e ele aborda esse casamento de Ruth e Boaz. Então é um livro que trabalha com alegorias, um livro muito bom. Eu até sugestionei, quando eu estava dando aula para a classe teológico médio da nossa escola teológica, a turma da noite, eu sugestionei que eles fizessem uma resenha do livro que aborda o livro de Ruth, porque nós estamos estudando os livros históricos. E então, se os irmãos quiserem se aprofundar no tema, porque hoje é a última aula que vai abordar o livro de Ruth, depois nós vamos entrar já no livro de Esther. Então, se você quiser aprofundar, são só 4 capítulos o livro de Ruth. É um livro muito pequeno, mas se você quiser se aprofundar, eu recomendo para a sua leitura, chama O Descalçado. É o livro do pastor Juliano Fraga. Isso vai enriquecer, então, os seus estudos sobre o livro de Ruth. Muito bem, vamos então analisar agora o nosso texto áureo. Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A leitura bíblica em classe está no livro histórico de Ruth, capítulo 3, versículos 8 a 10, e depois no último capítulo, que é o capítulo 4, especificamente o versículo de número 11. E eu quero então convidar os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem de pé. Você que está aí na sua casa pode me acompanhar, mas é importante fazer a leitura de maneira audível, que você mesmo possa ouvir a sua própria voz. Então, Ruth, capítulo 3, versículos 8 a 10, diz o seguinte: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Ruth 4:11, e todo o povo que estava na porta
e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e até já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças por essa manhã abençoada, desse primeiro dia da semana. É bom estarmos na tua casa, na tua presença. Senhor, abençoa essa ministração, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que o teu Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, possa nos orientar e edificar. Abençoa cada família, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho então no nosso texto áureo, que está em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Bom, o capítulo 3, lembrando então que o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. O capítulo 3 é onde está o nosso texto áureo, e o contexto é o registro da promessa que Boaz faz em se casar com Ruth, porque Boaz é o parente remidor. Isso aí é algo de um contexto cultural, bíblico, mosaico, o ensinamento de Moisés, que está no Antigo Testamento, que é a lei do levirato, para que uma família não perdesse sua referência de descendência. Então se exigia, pela lei de Moisés, que o parente mais próximo, no caso seria o cunhado, né? Seria o parente mais próximo, mas não havendo, ou ele se negando, um outro parente mais próximo seria a pessoa responsável para dar continuidade àquele ramo da família. Isso é uma coisa do Antigo Testamento, né? Isso não tem mais esse tipo de pensamento, né? Então ele inicia dizendo: tudo quanto disseste te farei. É o que Boaz fala, né? Porque na verdade foi Ruth que propôs esse casamento. Se você ler antes, você vê no capítulo 3, nós estamos com o nosso textuário no versículo 10, né? Então se você ler o capítulo 3, a partir do versículo 8, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu. Nós lemos aqui em classe, no versículo 10, e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, porque foi a atitude dela, é uma atitude de alguém que está sugestionando o casamento, fazer parte, que ele fosse o remidor. Então, claro que ele vai aceitar. Então, a iniciativa foi dela, por orientação de Noemi. Noemi orientou a Ruth, porque Ruth era moabita, talvez não conhecesse toda essa legislação mosaica. Então a Noemi orientou Ruth, e Ruth fez exatamente o que Noemi a orientou. E essa atitude dela de ir e se deitar aonde estava Boaz, ou aos seus pés, sugestiona um pedido de casamento dentro daquela cultura da época dos juízes, portanto, aproximadamente há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Então tem um contexto muito específico isso aqui. Bom, afinal, então, ela tinha o direito legal, ela só fez isso porque ela tinha direito também, né? Ela não ia fazer isso se não tivesse nada a ver, se o Boaz não fosse um parente próximo, obviamente que ela não ia tomar essa iniciativa. Então, Noemi, conhecedora de que o parente mais próximo, não era o parente mais próximo, mas era um dos parentes, Boaz era, então ela vai orientar Ruth a agir dessa maneira. Então ela tinha o direito, de acordo com a lei de Moisés,
na perspectiva da lei do levirato, né? Visto que Boaz era um parente remidor qualificado, não era mais próximo, o mais próximo se negou a ser o remidor. Então, Boaz aceitou. Boaz, que já vinha pensando mesmo em ser o parente remidor, em propor casamento para Ruth, e aí é quando ele viu que a Ruth também tinha, então, esse pensamento, aí ele imediatamente aceitou, mas o ato que gerou isso foi a orientação de Noemi para que Ruth estivesse, é claro, irmão, mesmo para, até hoje é assim, né? Imagina você acordar e ter uma mulher aos seus pés. O que significa isso, né? É claro que ela ia ficar difamada, né? Como assim? Então, por isso que ele fala, parece aqui, pela fala de Boaz, dá a entender que ela era uma pessoa mais madura. Porque ele fala, né? Você poderia ter casado com uma pessoa mais jovem, tal, mas esse ato seu deixa você desqualificada para essa situação. Então, tem todo um contexto histórico aí. Noemi, tanto Noemi quanto a Ruth, ela tinha uma certa pressa, mas talvez Boaz acabaria chegando à mesma conclusão. Isso é uma inferência. Se Noemi não tivesse orientado Ruth para Ruth ter tomado esse ato, será que nós íamos chegar ao mesmo resultado? Possivelmente, porque o Boaz realmente tinha interesse de ter Ruth como sua esposa. Foi ótimo que Boaz tenha mostrado, então, favorável, embora estivesse resolvido o tempo todo em, de fato, casar-se com Ruth. Como nós sabemos disso? Porque ele falava para os funcionários dele, deixa aí as espigas. Pode observar lá no texto que ele tem uma atitude de favorecimento em relação a Ruth. Essa é uma indicação que possivelmente, então, ele faria o pedido de casamento a mesma coisa se não houvesse esse caso provocado por Noemi, orientando Ruth. Ele casar-se-ia com ela de acordo com a maneira legal, e assim a reputação dela fica resguardada quando ele evoca também a ideia do parente remidor. Ruth seria considerada uma mulher virtuosa por todos e por Boaz, quando ela age de maneira adequada. Então, o fato de Boaz ter aceito, imediatamente resolveu todo o problema. O problema seria se ele não tivesse aceito, né? Aí nós teríamos um problema em relação à atitude e ao conselho de Noemi. Possivelmente Noemi iria intervir, falando, não, fui eu que orientei Ruth, eu que sou a culpada. Possivelmente, né? Mas, graças a Deus, que não precisou acontecer nada disso. A outra parte do texto áureo diz, pois toda a cidade do meu povo. Bom, isso aqui também a gente só entende numa perspectiva histórica de como funcionava os tribunais de julgamento da antiguidade. Não é igual hoje, que você vai lá no fórum, né? Ou lá no cartório para casar. Mas tem o equivalente a isso. Aonde era? Na porta da cidade, no portão da cidade. Porque é lá que ficavam os juízes. Então, o cartório da cidade antiga, o fórum da cidade antiga, para julgar causas, era no portão da cidade. Então, né, é por isso que ele fala, pois toda a cidade do meu povo é uma referência ao local de julgamento, ou local onde se ministrava a justiça. Uma decisão favorável, então, seria tomada, mas quem tem que dar oficialmente, é igual hoje, irmão, não adianta você falar, eu sou casado, mas cadê o documento, né? Onde tem gente que já é até casado, mas não tem o documento, então fica oficialmente é um problema, que como, embora a sociedade hoje até aceita, né, esses ajuntamentos, mas na hora de resolver questões patrimoniais ou outras, tem que ter no documento. Não basta simplesmente chegar e falar, é igual, toda questão jurídica tem que ser clara. Não pode pairar dúvida sobre questões jurídicas. Por isso que se exige a oficialização de documentos.
É esse caso. Os oficiais julgariam Ruth se ela era digna de casar-se com Boaz, e a operação do parente próximo, que fala-se Goel, né, que é o parente próximo, se ele estaria dentro dessa perspectiva. Então, Boaz aceitou, Ruth agiu para que ele aceitasse, estava tudo certo. Aí tem que consultar os anciãos, que vão consultar a Bíblia, para ver se realmente o Boaz era o parente remidor, ou não. Então, por isso que é importante essa ideia, quando ele fala que toda a cidade, ele está dizendo as autoridades, o juiz, o cartório oficializou que podia mesmo casar. Então não foi simplesmente algo, nenhuma atitude patriarcal isolada. Não, houve a chancela oficial das autoridades da época. A herança seria legalmente preservada. Um herdeiro manteria viva a linhagem de Elimeleque, que é o marido de Noemi, e o seu nome não seria esquecido em Israel. Por isso que tem que haver a oficialidade. Porque senão, imagina a confusão que ia dar, né? Se não tivesse tudo direitinho, se não fosse tudo oficializado, aí ficaria uma situação difícil, né? Quanto ao portão, então, como local de julgamento, não é só no livro de Ruth que aparece. É o local onde os anciãos julgavam, e os anciãos aqui são pessoas de conhecimento da lei mosaica para fazer esse julgamento. Porque às vezes também a gente associa muito o ancião a simplesmente uma pessoa experiente, que é verdade. No Antigo Testamento, normalmente quem era juiz eram pessoas de mais idade, exatamente por ter passado mais tempo estudando. Não é simplesmente porque é mais velho. Tinha um monte de ancião. Mas esses anciãos são aquelas pessoas peritas na lei, são conhecedores, que vão julgar. Então, a palavra ancião aqui não é só uma pessoa idosa, mas uma pessoa idosa com vasto conhecimento da lei mosaica. E há outras passagens na Bíblia que fala que esse julgamento ocorre nos portões da cidade. Por exemplo, Gênesis 19, 34, Deuteronômio 16, capítulo 21. São indicações que essa prática de chancelar ou oficializar algo era feito nos portões da cidade. Em outras palavras, os portões da cidade ficavam, então, o tribunal. Eu ia falar Supremo Tribunal, né? O tribunal. Ali ficavam, então, os juízes. Os oficiais da cidade reconheceriam que Ruth era uma mulher virtuosa, e assim também todo o povo da cidade que passava pelos portões. Por que o tribunal ficava no portão? Porque não tinha o WhatsApp, né, irmão? Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas. Como que as pessoas ficavam sabendo? Porque ali no portão estava, todo mundo já sabia, visualizava que ali saíam as sentenças. Então as pessoas passavam por ali, os comerciantes passavam por ali, as pessoas que precisavam buscar água fora da cidade passavam por ali, as pessoas que precisavam buscar lenha fora da cidade passavam por ali. Então era um local estratégico para se difundir as notícias. Então um local estratégico. Aonde? Portões. As coisas seriam feitas então de forma decente, em boa ordem, de tal modo que nada teria de ser censurada posteriormente. Ninguém depois ia falar, está errado. Não, está errado. Foi feito tudo conforme a lei mosaica. O Boaz faz parte, estava apto para ser o parente remidor. Então, tudo conforme a lei mosaica. E, finalmente, fecha o nosso texto áureo com Ruth, capítulo 3, versículos 11. És mulher virtuosa. A nossa tradução, que é Almeida, revista e corrigida, sugestionou a palavra virtuosa. Essa palavra é uma palavra hebraica, ha'il. Ha'il significa de valor, uma pessoa valorosa, digna, que tem habilidade, virtude, mas também sábia. Essa é uma palavra ampla. Essa mesma palavra hebraica foi usada para descrever o próprio Boaz, no capítulo 2, versículo 1, que ele é um homem justo, que ele é um homem virtuoso. É a mesma palavra, Ha'il, está lá para Boaz.
Também essa palavra aparece em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Também no capítulo 31, aparecem lá. Essa expressão nobre aparece algumas vezes com essa percepção. Uma mulher nobre, ou uma mulher virtuosa, ou uma mulher sábia, uma mulher hábil. Então, é uma palavra muito recorrente na Bíblia para falar de uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa equilibrada. Bom, a introdução da nossa lição nessa manhã vai fechar o livro de Ruth. E o livro de Ruth, todos sabem, ele começa com fome, que é o motivo principal, que leva a família da Noemi a migrar, a sair de Belém Efrata e ir para os campos de Moabe, a terra dos moabitas. Então começa com fome. Depois tem mortes. Morre o Elimeleque, morre os 2 filhos de Noemi. Então, além de fome, morte. Só que termina com 2 grandes celebrações do livro. Com o casamento de Ruth com Boaz, uma festa, e também com o nascimento de Obed, que é o avô de Davi, da qual nasceu Cristo, dessa descendência. Então veja, se começa com fome e com morte, termina com festa e com vida. Interessante, né? Esse é o livro, então, de Noemi, o livro de Ruth, um livro pequenininho, de uma história que aconteceu na época dos juízes. Então, nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Então, irmãos, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo hoje, tanto pessoas presenciais como não presenciais. Pode ser que você esteja vivenciando uma tragédia hoje. Pode ser que você esteja vivendo fome, falta de desemprego, falta de emprego, desemprego, fome. Pode ser que você esteja em dívida, pode ser que você esteja num momento de aperto, de aridez, de deserto, de fome. Pode ser que você tenha tido perdas esse ano, perda de um pai, perda de uma mãe, perda de um filho, perda de um amigo, perda de alguém chegado. Pode ser que houve tragédias e mortes, mas tenha esperança. Tenha fé, não desista, seja como Noemi, ela acreditou, ela foi perseverante, e o final dela foi de celebração e de vida. A vontade de Deus para a sua vida que está passando por esse vale, é que o seu final seja revertido a sua tragédia, em bênçãos, em vitórias, em gozo, em alegria. Amém, irmãos? Esse é o contexto, então, do livro de Ruth. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus, nosso Redentor, o Verbo que se fez carne, Verbo Deus, carne e homem. O compromisso de Boaz com Ruth. Então vamos verificar esse primeiro subtópico, no lugar da bênção. Então, a colheita da cevada e do trigo, lembrando que em Israel existem frutos da terra de Israel, que é o trigo, a cevada, o figo, a figueira, a uva, a romã, a tâmara e a azeitona. São chamados 7 frutos da terra santa. Então, na colheita da cevada e do trigo, havia terminado. E a Ruth permanecia servindo a Noemi e obedecendo a orientação de Noemi. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Então Ruth observou que a sua sogra, a Noemi, era uma mulher diferente, era uma mulher de Deus, era uma mulher que você poderia ouvir o seu conselho, que você seria abençoado e edificado. Hoje não é diferente. Hoje tem pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que têm vida no altar, pessoas que têm vida santificada. Essas é que você deve se aproximar. Agora a pessoa se aproxima de gente toda atrapalhada, irmão, que só fica falando mal um do outro, jogando contra o outro.
é tragédia. Então, cuidado. Quem que você quer se aproximar? Se aproxima de alguém que ore mais que você, de alguém que lê a Bíblia mais que você, de alguém que frequenta os cultos mais que você, para que essa pessoa possa ser referência de bênção na sua vida. Olha só, Ruth teve esse discernimento, falou, eu vou ficar com a Noemi, porque ela é uma mulher de Deus, tudo quanto ela me orientar, eu vou acolher. Ruth teve a oportunidade, fora de casa, mas ela não se aventurou por qualquer parte. Ela chegou em Belém, podia ficar passeando, ir para Jerusalém, voltar, não é tão longe, 15 quilômetros, ela ia para Jerusalém, podia, né, ter ficado passeando, vou conhecer os pontos turísticos, claro que não tinha essa percepção na época, né? Mas ela não tomou atitudes autônomas nem independentes. Ela ficou ali sob a orientação da sua sogra ou mãe espiritual, a Noemi. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista, né? O grande problema dessas ideologias é que, ao invés delas buscar os direitos que são justos e apropriados, elas querem competir com outro gênero, que é o masculino. Então a mulher, se o homem fuma, eu posso fumar também. Poxa, mas fumar não é uma coisa adequada, né? Se o homem pode ser infiel no casamento, eu posso também. Mas que direito é esse? Isso aí são práticas pecaminosas. Não, isso é a fraqueza do feminismo. Então, ao invés de buscar, não, assim como ter um bom salário, eu também tenho com minhas qualificações para ter um bom salário. Aí seria uma reivindicação justa. Não, ela vai buscar o pior. E aí essa tragédia que a gente tem visto nesse tipo de posição, querer agir que nem um homem incrédulo e pecaminoso. Aí é uma tragédia, irmão. Ao invés de buscar o quê? Uma igualdade no sentido de um homem justo, trabalhador, que cuide bem da sua família, vai para coisa pior, né? Então, Ruth não teve essa percepção. Ela poderia ter, falou, bom, já que eu estou sozinha com a minha sogra, não tenho mais marido, não tenho mais nada, então agora eu vou. Não, ela teve uma outra percepção, né? Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Quando a Noemi viu que a Ruth era uma moça dedicada, piedosa, temente a Deus, a Noemi começou a orar e buscar, então, orientá-la para que ela casasse novamente e ressuscitasse a linhagem dela. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth, porque esse é o contexto histórico. Uma mulher viúva, basicamente era o caminho da servidão ou da exploração sexual dela. Não tinha solução para o mundo antigo, não tinha rede de acolhimento de mulheres, não tinha INSS, não tinha nada dessas coisas. Então as viúvas estavam muito vulneráveis. E era a situação de Ruth e também da Noemi, são duas viúvas. Então, no mundo antigo, a solução seria, então, ser abrigada, cuidada, protegida por alguém. E isso se dava através do casamento. Então, o casamento é uma instituição divina, dada por Deus, mas não é um sacramento, hein? Cuidado. Porque aí a pessoa já vai para o outro lado. Não, irmão. A pessoa é que tem que ter a sua escolha. Ela não pode ser obrigada a casar-se. A Bíblia diz que não é bom que a pessoa esteja só, mas a pessoa é livre. Não pode haver pressão sobre essa questão. E antigamente a pessoa não tinha opção. Simplesmente os pais faziam um acordo e a pessoa casava. Não tinha opção. Não tem o que nós temos na cultura hoje. A gente orienta os nossos filhos, mas eles é que devem tomar suas decisões. Isso não existe ainda em muitos países do Oriente Médio, onde são os pais que fazem. Na Índia, irmão, a Índia não é nem... A Índia é hindu, basicamente, mas é assim. São os pais que fazem, são as famílias que fazem acordos matrimoniais. Em muita parte do mundo árabe é assim também. É no Ocidente que nós, no nosso caso, como pais cristãos, nós vamos orar,
ensinar os nossos filhos, mas eles terão liberdade. Não tem essa de você ficar querendo, meu Deus do céu, o jovem já é maior de idade e você está querendo arrumar uma namorada para o seu filho, ou um namorado para o seu filho. Que história é essa, irmão? Olha aí Deus falando com alguém, né? Que é isso, irmão? Você tem que orar, você já não ensinou? Agora a decisão serão deles. Claro que os pais querem o melhor para os filhos, é óbvio, né? Então qual é a nossa solução? A nossa arma poderosa é orar. Você vai orar, irmão, para Deus preparar uma pessoa boa, tudo. Mas não vai que você querer arrumar o cônjuge do seu filho que não vai dar certo, tá? Aliás, você arrumou o seu, agora o seu filho é independente, é um outro lar, uma outra família. Deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa, terão ambos um novo lar, um novo... Então nós vamos orientar, ensinar, dar bons conselhos e orar. Até aí, irmão. Vai querer passar dessa faixa não, que você está errado. Tá? Então, nós entendemos que o casamento é uma instituição divina, mas ninguém é obrigado a casar. Não é Jesus falou, ide, ensinai, batizando. Batismo é um mandamento. Jesus mandou, ide batizai. Jesus falou, fazei isso em memória de mim. A ceia é um mandamento. Jesus mandou. Agora Jesus mandou casar. Ide casai. Não foi isso que ele falou. Ele abençoa o casamento, mas não significa que é uma ordem, portanto não é uma ordenança divina. É uma orientação. Paulo fala, convém que o homem seja casado. Convém, é conveniente, é importante, mas não falou que tem que casar. Então, cuidado para não transformar o que não é ordenança em ordenança. Ah, não, irmão, Deus mandou ungir as pessoas com óleo. Não, ele não mandou. Jesus não mandou ungir ninguém com óleo. Lá em Tiago fala, se alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja que ele vai ungir. Mas Jesus não mandou fazer isso. Está vendo? Então não pode falar que unção de enfermos é sacramento, é matrimônio. Não é, aliás, é ordenança. Não é ordenança. Então, o catolicismo inventou 7 ordenanças. Invenção deles. O que Jesus falou? O que a Bíblia fala? 2. Quais as 2 ordenanças? O batismo, que vai acontecer hoje. Às 13 horas nós temos o batismo, nós vamos obedecer. A Assembleia de Deus é uma igreja bíblica, então vai obedecer a palavra de Deus. Quem é que vai ser batizado? Pessoas que já aceitaram Jesus, já são salvas, já tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus e morreram para os vícios. Estão mortas para o mundo, então vão ser sepultados, porque a palavra batismo significa sepultamento. Por isso que nós batizamos por imersão. Tem que sepultar a pessoa. Não é jogar um pouco de terra na cabeça dela, não, irmão. Tem que sepultar, porque morreu para o pecado. Por isso que a gente só pode fazer isso com um adulto que tenha consciência. Se a pessoa não tem nem consciência, como que você vai? Você vai dar um banho nela? Tem igreja assim, irmão. A pessoa entra a primeira vez na igreja, já vai batizando. Irresponsáveis, cometem homicídio espiritual, porque sepulta quem está vivo. Não pode sepultar se a pessoa não morreu. Tem que morrer, tem que ter consciência, tem que saber que é o sangue de Jesus que lava o seu pecado e não as águas batismais. Água não limpa ninguém. O que limpa a sua alma é o sangue de Jesus. Então nós vamos ter a ordenança aqui. O símbolo está em Romanos capítulo 6, quando Paulo fala, sepultados nas águas batismais, para que ressuscita em novidade de vida. Isso é um símbolo, uma alegoria da ressurreição de Jesus. Por isso que Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, não é quem não crer e não for batizado, não é isso não. A cláusula primeira a cláusula 1 é, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer é que será condenado. Porque se uma pessoa não der tempo de ser batizada, ela é salva, porque ela creu. Agora, claro, se ela tem condições de ser batizada e não batiza, é desobediente a ordem de Jesus, né? Então à tarde, às 13 horas, nós vamos ter o grande culto de batismo. Venha, isso é uma ordenança de Jesus, é importante você ser testemunha disso. E depois já celebrar a ceia para eles, que é a segunda ordenança do Senhor. Então o casamento é uma instituição divina, mas não é ordenança. Então, por que o casamento é importante? Porque ele vai, obviamente, dar estrutura para a sociedade. Famílias fortes, país forte, né? Então a bênção de Ruth estava chegando a ela e ela permanecia no local certo. Porque tem coisa, irmão, que você não precisa sair. A pessoa, não, eu vou atrás do meu milagre. Ué, mas Jesus não falou para você ir atrás de milagre.
Jesus falou que os milagres seguiriam você. Tem gente que está ao contrário. Esses sinais seguirão aos que crerem. Você não crê? Então os milagres vão seguir você. Agora é você que está seguindo o milagre? Quer dizer, inverteu tudo? Não, irmão, fica no seu local, orando, buscando. Deus vai entrar com providência. 1.2, a iniciativa de Noemi. Os cereais, então, colhidos, eram levados para a eira, para serem preparados. Um terreno plano para a debulha, né? Para serem debulhados e ensacados. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Então a Noemi teve essa informação. Era uma oportunidade, então, talvez uma das únicas, para que Ruth se aproximasse dele e demonstrar seu interesse. Um dia eu estava dando uma palestra sobre isso, e eu falei, irmão, nós temos a festa da Ijadec, por exemplo, é uma única vez ao ano, é a festa da semearia. É a oportunidade, irmão, do jovem encontrar uma outra jovem na igreja. Porque aí vem todos os jovens de todas as congregações se reúnem aqui para ensaiar, e ali você pode encontrar o seu Boaz, ou você pode encontrar a sua Ruth. Então a gente incentiva, mas só é uma única vez por ano. Assim também era a colheita, né? Eu conheci a irmã Renata, minha esposa, aqui na igreja sede. Ela estava tocando aqui na orquestra. Eu vim de Jundiaí, nem vinha na igreja aqui. Eu nem via aqui na igreja de Campinas. Meu negócio era lá em Jundiaí. Aí o pastor, na época, Isaac Strobel, que era o pastor da Estiadec, o diretor da Estiadec, convidou a nossa escola em Jundiaí, que eu era o diretor da escola de Jundiaí. O pastor Ezequias era o diretor-presidente, eu era o diretor executivo. Mas solteiro, presbítero já, solteiro, irmão. Fui separado de presbítero, solteiro. E a hora que eu cheguei aqui, na nossa igreja, para a formatura aqui, dos irmãos da Estiadec, então a hora que eu fui entrando aqui, eu vi a irmã Renata ali, a Ruth. A Ruth estava sentada ali, irmão. Então, tá vendo? Foi um caso, quando é a formatura, uma vez só. Então, a Ruth, ela entendeu a oportunidade. Noemi viu essa oportunidade. Falou, é o dia que eles vão celebrar a colheita, que eles vão, né? Fechou, então vou mandar a Ruth lá na festa. É a mesma coisa, tá? Guardando, claro, as devidas proporções e diferença, mas era aquela ideia. Sem que fosse notada, a Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e lhe descobrisse os pés e com discrição deitar. Na verdade, o Boaz tinha tomado vinho, né, irmão? Porque as festas eram assim, né, na antiguidade. Então também ele deitou sem enxergar muita coisa, né? É a mesma coisa de Jacó, quando Jacó entrou na tenda e a Lia que foi colocada, e ele não viu nada. Claro que não viu nada, ele estava... Ainda o vinho estava fazendo efeito, né? Claro que a hora que o dia clareou e o Jacó viu que não era a Raquel, era a Lia, ele deu o maior grito. Não, isso eu estou inventando, não foi nada disso. Mas é outra cena, né? Deu o maior grito, né? Socorro, não foi isso. Mas que ele assustou, porque ele foi tirar satisfação com Labão, o sogro dele, né? Ele não conhecia as estruturas culturais daquela sociedade, que a mais velha casava primeiro, né? Não estudou, né? Quem não estuda só dá nota fora, irmão. Tem que estudar. Tem que estudar a Bíblia para não cometer erro. Tem que estudar para poder ser um bom profissional. Tem que estudar todo o tempo. Olha o que é a escola bíblica dominical. Estudo. Então tem que estudar. O Jacó não estudou, viu o que deu, né? Aí foi lá querer falar para o Labão, falou, não, aqui é lei, você não sabia? Aqui a irmã mais velha casa primeiro. Quer dizer, aí... ele se sentiu enganado, né? Então, sem que fosse notada, a Ruth deveria esperar tudo, instrução da Noemi, hein? Aí a Noemi que está instruindo o Ruth. A Ruth não tinha essa percepção. Falou, Ruth, você vai ter que esperar ele dormir. Ele vai estar alegre, ele tomou vinho, o som dele vai ser mais pesado. Aí você vai deitar nos pés deles com discrição. Tá? Porque, claro, que isso vai dar a entender que eles tiveram algum tipo de relacionamento. Aí ele é obrigado a casar com você. Então, Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth. Foi a hora que ele viu, claro que levou um choque. Mas como ele gostava dela, como ele já tinha numa intenção em casar com ela, esse é um caso completamente diferente do de Jacó. Foi completamente do Jacó.
O Jacó ficou assustado quando viu que era Lia que tinha entrado na tenda dele, né? Ele entrou em pânico. Não é o caso de Boaz. O Boaz já gostava da Ruth. E aí você sabe, né? Aí juntou, né? Deu tudo certo, né? A pessoa já gosta e vai orar para Deus confirmar. Mas ele já gosta, né, irmão? A hora que Deus confirma, aí sai marchando, né, no meio da igreja, né? Porque ele já gostava, né? Só estava esperando uma confirmação, tá? Mas esse é um costume da época. Isso não é mais utilizado há por muito tempo, né? Não se usa mais isso. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Sabe o que ele fez? Cobriu ela, foi isso. A capa, né? A capa do homem era verdadeiro um manto, né? Ele cobriu, sinalizando que ele a acolhia como... Mas isso é tradição, isso aí não tem um significado mais nas nossas culturas. No profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, é mencionada essa prática, mas de maneira metafórica, dizendo que Deus fez isso para Israel. Assim como Boaz pegou a sua capa e cobriu Ruth, acolhendo para sua família, sinalizando que iria casar com ela, assim Deus tirou a sua capa e cobriu Israel, dizendo que queria casar com Jerusalém, mesmo ela sendo rebelde. Então o profeta Ezequiel faz essa mesma ideia, está ali no profeta Ezequiel, mas com uma analogia, né? Ou seja, uma comparação. 1.3, respeitando o processo. Aparentemente, não seria mais lógico a Noemi já ir lá bater palma na casa do Boaz e falar, é o seguinte, você é o remidor, casa aqui com ela, pronto. Poderia, né? Teoricamente, mas tem um processo. As coisas não são dessa maneira. Às vezes a gente quer, às vezes Deus tem um plano, a pessoa tem uma chamada, está tudo certo, mas ele já chega ao pastor, viu pastor, eu tenho chamado missionário, me use que eu quero ir para o Japão. Irmão, não é assim, irmão. Aí o pastor fala, irmão, vamos orar, e já acha que o inimigo está furioso, já vem a oposição, porque você não entendeu que existe um processo, da sua chamada até essa concretização, há um processo, irmão, não é desse jeito. Tem casos excepcionais que é na hora, mas normalmente as coisas não são na hora, tá? Então, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar-se, vestir-se com a sua melhor roupa. Tudo isso está no livro de Ruth, no capítulo 3. Assim como não excluiu a ternura, a santidade, não despreza a beleza. Então, a pessoa, irmão, Deus revelou que era Boaz, ela percebeu que ele era o parente remidor, mas ela fez a parte dela, ela foi no salão de beleza, viu? Interessante, né? Porque a pessoa, Deus revelou, eu vou que nem o Rei Leão lá. É complicado, hein? Você tinha aquele cabelão, tudo falando, isso aí que Jesus tem poder, vai, sai para lá, tu para mim é uma pedra de tropeço. Pode acontecer o contrário. Aí, de repente, o que ela fez? Ela fez a parte dela, né? Então, claro que Deus abençoa, mas é bom você, se você acha que está um pouquinho fora do peso, vai fazer um exercício, né? Faz um exercício, você tem que fazer a sua parte. Não vai comendo qualquer coisa, né? Seja mais rigoroso. Faz sua parte também, né, irmãzinha, né, irmãozinho? Agora acha que, Deus falou, vai. Olha aí um exemplo para nós. A irmãzinha que se arrumou. Pensa que ela foi de qualquer jeito. Meu Deus do céu, tudo de qualquer jeito que ele... Não, ela foi bem arrumadinha, tudo. Por quê? Porque os homens, o gênero humano, é despertado pelo que ele vê. Interessante, né, isso, né? Deus conhece os sintomas, as perspectivas humanas. Então ela fez exatamente. Uma coisa não despreza a outra, não é porque você é uma pessoa santa, uma pessoa de oração, é que você não vai tomar banho, né, irmão? O que tem a ver uma coisa com outra? Que nem aqueles irmãos, não, irmão, eu sou crente e não uso perfume. Como assim? Sou crente e não uso sabonete, sou crente e não pente o cabelo. Eu não sei que crente é esse, irmão. Deve ser uma outra religião. Irmão, nós que somos crentes, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós vamos cuidar do nosso corpo. É nós que temos que estar sempre perfumado, tomado banho, bonitinho. Por quê? Porque nós entendemos a importância do corpo, que é o templo do Espírito Santo. É o contrário, irmão. A pessoa faz tudo o contrário e apelida isso de vaidade. O que é vaidade? O que é a palavra vaidade? É efemeridade. Efemeridade, tudo é efêmero. Não é só
você cuidar-se. Tudo é efêmero. Por isso que tudo é vaidade. Tudo é efemeridade. Então, assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza. Outra coisa, irmão, a ternura. Sabe? Tem gente que é muito grosseira. Deus me livre e guarde, irmão. Pessoa grosseira, qualquer coisa já está... Calma, precisa orar, né? Precisa ter domínio próprio. Isso já é coisa de alma. Falar um pouco mais bonito, né? Ter palavras mais suaves, brandas. Pessoa tudo aquela grosseira. Não, sim, calma, irmão. Precisa ser um pouco mais terno, né? na fala. Então, uma coisa não exclui a outra. Por volta, então, da meia-noite, Boaz acorda, assustado, né? Porque ele viu uma mulher nos seus pés. E ele ainda está meio, né, acordando. Quem és tu? Tá claro que, orientado por Noemi, a Ruth vai se identificar e vai lembrar que ele é um remidor. E pede que eles estendam a capa, que é o sinal, então, do casamento. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor. Mas havia outros mais chegados que ele. Tá? Em outras palavras, tinha outros que tinham primazia. Por isso que ele tem que perguntar lá no portão da cidade se tem alguém que quer ser o remidor. Porque ele não era o primeiro remidor. Então, era preciso aguardar o quê? Um processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te remidirei. Está vendo? Falou, olha, eu sou o parente remidor, mas eu não sou o primeiro. Se tiver alguém aí que queira, aí não tem como eu fazer, porque a lei diz isso. Mas se não quiser redimir, eu assumo, eu quero te redimir. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Por quê? Porque tanto Ruth como Boaz estão dentro de uma perspectiva do que diz a palavra de Deus. No caso, a lei do levirato. Eles são obedientes. E eles têm predisposição de acolher aquilo. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada nos pés dele, saiu bem cedo, para não ser percebida. Isso está no capítulo 3 do livro de Ruth. Mas, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se a gente não souber lidar ou deixar o tempo nesse processo. Então, quem não respeita o processo, a temporalidade, pode perder a bênção. Então, é melhor a pessoa ter paciência, pedir graça a Deus para poder receber a bênção. Eu lembro de um irmão que a esposa dele um dia chegou e falou, estava eu e o pastor, né? Não foi aqui na nossa cidade, foi em outro local, mas ela disse assim, meu marido já fez teologia, já fez o curso médio, já fez o bacharel, já tem todos os diplomas e os irmãos não querem separar ele para o ministério? Oi. Falei, então, irmão, mas não funciona dessa maneira, né? Não é porque você fez curso teológico que você vai ser separado, né? Não, mas isso não está certo. A mulher. E o irmão que nem um bobão lá olhando. Falei, irmãzinha, deu tempo ao tempo. Não é que ele não tinha chamado, mas ele era novo na igreja, né, irmão? Então, precisaria ser experimentado primeiro para ver se ele tinha vocação, né? Mas a irmã já queria que a igreja consagrasse o marido dela só porque tinha um curso de teologia. Olha que fraqueza, né? Não pode, irmão. Não é que a pessoa não tem vocação, porque é uma premissa interessante. Se a pessoa gosta de estudar, se a pessoa gosta da palavra de Deus, se a pessoa vai fazer um curso teológico, se ela está sinalizando uma chamada. Ela está sinalizando uma chamada. Significa que ela tem uma chamada, mas ela também precisa ser experimentada, né? Aí você dá a oportunidade para a pessoa falar, você vê que a pessoa ainda não está totalmente, não tem maturidade ainda. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, né? 2, o casamento entre Boaz e Ruth. O casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo aquele negócio, porque era assim que se tratava na antiguidade. Ruth teve a iniciativa de sugestionar a Boaz esse casamento. Então, claro que ela sabia que Boaz era o remidor. E ela sugestiona, então, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. Qual? Tinha um outro parente mais próximo, que tinha o direito de ser o remidor. Tá? Então ele não era o número 1.
nesse processo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio, porque ela sabia que Boaz tinha interesse em casar-se com Ruth. Então Boaz vai empurrar o processo, né? Vai dar início a esse processo, pedindo: quem tem interesse em remir a Ruth, se manifeste, porque senão eu vou assumi-la. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal, porque tem casos, irmão, que dá até dó da irmãzinha. Se a irmã não tomar uma atitude, o irmãozinho passa 5 anos namorando, 6, 7, 8, aí envelhece juntos e não casam. É uma fraqueza. Tem homem que não toma iniciativa, irmão. É uma luta. Então é importante que a gente tenha essa oportunidade para despertar. Lembra que o seu papel, nas funções que Deus nos deu, é ser sacerdote da casa. Não é que você não vai ouvir o seu cônjuge, ou a pessoa que você está iniciando o seu relacionamento. Não é isso. Mas Deus te constituiu para tomar decisões. Olha que o Boaz toma uma decisão. Na verdade, foi provocado por Ruth, mas aí ele já entendeu: vou lá, eu sei que tem um outro remidor, foi atrás para resolver a questão. Ele é líder, né? Tem papel sacerdotal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsabilidade e honra à mulher, como vaso mais frágil. Aí ele vai citar 1 Pedro 3,7, que diz que o homem tem que honrar o seu cônjuge, apreciar o seu cônjuge, elogiar o seu cônjuge, como parte do mesmo processo de redenção. E aí, ele explica no final de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a parte final diz assim: para que as suas orações não sejam impedidas. Então significa o quê? Que o marido tem que ter um bom relacionamento com a sua esposa, orar, se esforçar, para que quando ele entra no seu quarto para orar, suas orações fluem e sejam plenas. Agora, se vive só brigando, só humilhando a mulher, só xingando, não adianta entrar no quarto com aquela cara de peroba, que Deus não vai dar o mínimo para você. É isso que diz 1 Pedro 3,7. Tá? Aí é uma responsabilidade para os maridos, né? Trate bem a sua esposa, porque você tratando bem, cuidando com carinho, tendo uma boa comunhão, você vai ter facilidade de orar. Agora, eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo, o irmãozinho veio falar para mim isso: irmão, eu não sei o que acontece comigo, eu oro, clamo, peço, mas parece que o céu tem um concreto, minha oração parece que não sai do teto. Eu lembrei de 1 Pedro 3,7, e na maior simplicidade falei para ele: irmão, como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Ele olhou para mim: é porque o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu falei: não, irmão, não estou sabendo de nem sei quem que é o senhor. Porque, quer dizer, entregou ouro, né? Entregou ouro, porque o irmão está sabendo de alguma coisa. Eu falei: não, eu não estou sabendo de nada. Mas 1 Pedro 3 diz: se você não trata bem a sua esposa, Deus não ouve sua oração. Ele não falou nada, saiu. Eu falei: bom, talvez Deus tenha falado com ele nessa manhã gloriosa, né? 2.2, resgate e a lei do levirato. Nós já vimos elementos disso. Boaz foi para a porta da cidade, que é o local de julgamento, onde os anciãos fazem então as declarações oficiais. Ele logo viu o remidor que ia passando. Está em Ruth capítulo 4. Não seria esse mais um ato da providência divina? Como que ele vai lá falar com os anciãos? Chega lá, está lá o remidor principal. Só pode ser Deus trabalhando, né? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava, e chamou 10 homens, que são os juízes, né, da cidade, para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu
quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com a Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido. Provavelmente esse remidor já tinha uma família muito bem constituída e ele não queria casar. Havia a possibilidade da poligamia, era permitido naquela sociedade. Mas ele viu que daria tanto conflito, porque ele já tinha os seus filhos. Então ele falou, olha, até a terra eu posso até comprar ou devolver, mas não posso adquirir, casar não, que eu já tenho minha família. Possivelmente é alguma coisa dessa natureza. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Então não bastava só adquirir as terras, tinha também que haver o casamento para que o nome de Elimeleque continuasse na linha sucessória. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Então, não era só resgatar, era também casar. Então, em outras palavras, o parente próximo tinha que comprar de volta aquela propriedade que pertenceu a Elimeleque, casar com a Ruth, e o filho que nascesse, o herdeiro seria o herdeiro da propriedade, porque é da continuidade genealógica da família do Elimeleque, que já tinha morrido, né? O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam da sua própria família, porque iria para a família de Elimeleque. E sim dos sucessores, então, da família da Noemi. Isso está registrado em Ruth capítulo 4, versículos 6 a 10. É aí que tem a grande ênfase do livro do pastor Juliano Fraga, quando ele escreveu, é o livro que chama O Descalçado, é o nome. O registro público, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato. Entenderam por que o nome do livro é O Descalçado? Então, é por causa disso aí. Porque a hora que ele faz, ele sela, então o remidor, descalçando o sapato, entregou a Boaz. Então, quando aquele homem, que era o remidor original, não quis e aceitou o termo, falou, não, eu não quero ser o remidor, ele, segundo o costume da época, tirava a sandália e entregava, então, para o novo remidor. Por isso que ele inicia falando, por isso que o nome do livro é O Descalçado, né? O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz, que recebeu a confirmação, então, daquela comunidade. Vamos ler? Os versículos são o 9 e 11 do capítulo 4. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Eles lembraram, então, das duas irmãs que casaram com Jacó, né? Que forma, então, o povo de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade, embora fosse moabita, e ela foi acolhida com elevadas honras. Aí está a capa do livro do pastor Juliano, a casa do descalçado, a cristologia no livro de Ruth. Então, eu sugestiono para os irmãos que gostam de ler, adquiram esse livro. Vocês podem até adquirir no dia do simpósio, né? Em outubro, ele vai ser o pastor Juliano Fraga que vai dar o simpósio. Vocês podem adquirir o livro dele, mas é um livro que vai trabalhar alegorias do livro de Ruth. A remissão na linhagem de Davi, através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Bom, então, o casamento sendo consumado, podia tomar a Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, ela ficou gestante. Isso está em Ruth 4:13. Foi grande a celebração das mulheres em Belém, quando souberam que a Ruth estava gestante de Boaz. Por quê? Porque elas sabiam que tinham nascido então descendente que levaria o nome da família da Noemi.
Antes amargurada, né, Noemi mudou o nome dela como para Mara. Mara significa amargo, amargoso. Mara, ela voltou e falou: vocês têm que me chamar de Mara, porque eu saí com a família e estou voltando sem nada. Então, antes amargurada, ou Mara, e acreditando estar sobre o castigo divino, porque essa era a interpretação natural dos povos antigos, qualquer coisa já era um problema de castigo divino. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação, né? Ela teria agora alguém que cuidar. Vovó, né? Ia cuidar do bebezinho, ia renovar as forças. E deixa eu te contar uma coisa, foi feita uma pesquisa sobre avós e avós que cuidam de netos, e você não imagina o que a pesquisa concluiu. Todo avô e toda avó que cuida dos netos passam a ter mais saúde. Não é um mistério isso? As pesquisas indicaram isso. Tanto o avô, materno, o paterno, todos que cuidam do netinho, passam a ter muita saúde, porque é a natureza, né? Na verdade, eles assumem uma segunda paternidade. E o mais interessante, tudo aquilo que o seu pai e sua mãe não fez por você, ou inclusive puniu você, vão fazer tudo diferente para o neto. Não é um mistério, irmão? Bonito, né? Coisa linda, né? Pois é. Então, as pesquisas apontam que os avós se renovam, até como mesmo organicamente, quando cuidam do neto. Isso eu não estou sugestionando para você cuidar do seu neto, não é nada disso. Só estou falando que as pesquisas descobriram isso. Então você que está meio triste aí, porque o seu filho deixa o bebezinho para você cuidar, de repente tem uma coisa boa aí para você, né? Tem um lado positivo dessa experiência, né? Renova, né? Porque aí a pessoa vai jogar bola, quando está quase caindo, tanta idade, aí vai jogar bola, renova. Aí joga bola com o neto, né? Interessante, a irmãzinha que já está nas últimas, tem que dar o leite para o bebê, já levanta da cama. Olha que interessante, né? São mistérios, né? Era mesmo o começo de uma nova vida para Noemi. Agora ela ia colher no braço um milagre. Obed é um milagre para Noemi. Ela que não tinha mais marido, não tinha mais filho, não tinha mais nenhuma possibilidade, está lá o milagre dela nas mãos. É Obed. Obed é o milagre de Noemi. Nasceu a vida. Os netos enchem os avós de orgulho e de alegria. E até demais, né? E até demais. É uma bênção, né? Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. Tá? Mas isso foram comprovados com muitas pesquisas. Isso é muito interessante. É uma recompensa por terem tido filhos e ser dedicado a eles. O Salmo 128, verso 6, fala isso. Os filhos é a herança do Senhor, né? É a renovação nossa. E 3.2, Boaz, agora entra a analogia. Tá? O interessante, ou a alegoria. Interessante que tem gente que é contra essas alegorias, acham que não são adequadas. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família do Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido alterada, profundamente alterada, né? Noemi já não tinha idade para gerar filhos, não tinha jeito mais dela ter filhos. Orfa voltou para os moabitas. Então sobrou quem? A Ruth. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão e dedicação. Ela, como um tipo então da igreja, encontrou-se com Boaz, que é o nosso Cristo, né? O Redentor da igreja. E por isso que se faz essa analogia. Mas tem gente que não gosta de fazer alegorias. Eu entendo que o livro de Ruth é um livro histórico, é algo que aconteceu há 3.000 anos atrás, no período do juiz, e que de fato são alegorias em relação a Cristo e à igreja. Considerações finais. A história de Ruth é uma história de redenção. É verdade. Uma moabita, uma estrangeira, uma goim, uma gentílica, foi não somente redimida, mas entrou para a genealogia do Redentor. Ruth faz parte da genealogia
de Jesus, ao lado de Tamar, ao lado de Raabe. Ruth proclama a graça que Deus se manifesta a todos, judeus e gentios, como diz Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação para todos os homens. Graças a Deus, que proclamemos então com poder a vida e a obra do Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor. Assim como Ruth foi remida, nós também fomos redimidos pelo nosso Boaz, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós pretendemos fazer a nossa viagem no final de novembro para Israel. A situação está feia lá. Mas lá, irmão, não tem lógica o Oriente Médio. Um dia está pegando fogo, no outro dia é paz e alegria. Então não tem, lá é completamente diferente da nossa realidade. No momento, há um problema no Oriente Médio. Mas vai saber, né? Até novembro tudo pode ter mudado. Lição 6, o livro de Esther. Então, nessa lição que nós vimos hoje, encerra a análise do livro de Ruth. Mas a partir do dia 11, próximo domingo, dia dos pais, né? Domingo dia 11 é dia dos pais. Nós vamos iniciar então o livro de Esther, que é um livro lindo, mas que não aparece o nome de Deus. Venha para estudar o livro de Esther. Que Deus continue abençoando. Tenham todos uma semana de paz, de saúde, de vitória, dando graças a Deus, porque nós temos remidor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.